Na Ilha Terceira, a monitorização do vulcão de Santa Bárbara, levada a cabo pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, foi reforçada com 2 estações do Sistema de Navegação Global por Satélite. Um dos equipamentos foi instalado nos altares, outro na serreta. É uma estação que permite medir deformação do terreno. Portanto, se um sistema vulcânico ou um vulcão começar a sofrer algumas alterações, nomeadamente com a subida de magma mais a níveis superficiais, o vulcão, nós não conseguimos ver o olho nu, mas o vulcão vai sofrer variações de volume. E estes equipamentos GNSS são estações muito sensíveis, com rigor milimétrico e que conseguem detectar estas variações de volume do vulcão. Com 2 estações, a terceira está servida por um conjunto de 7. Melhora o trabalho desenvolvido, mas é preciso mais no global da ilha. O Civisa tem estado subfinanciado já há alguns anos, portanto isto é uma realidade que é já conhecida, de maneira que nós tentamos ter algumas estações em torno de alguns sistemas vulcânicos, nomeadamente, só que, no entanto, estas estações que nós temos não são aquelas, não é no número suficiente para podermos ter uma boa qualidade de rede de monitorização em torno dos vários sistemas vulcânicos ativos. De maneira que, muitas vezes, quando temos estes episódios de incremento de atividade, temos que depois, muitas vezes, ir buscar estações a outros lados, estão a monitorizar outros locais e tentar colmatar um bocadinho aqui o mal nesta zona. Normalmente, para monitorizar bem um vulcão, podemos ter 4 estações GNSS em torno do vulcão. Neste momento, com estas 2 estações, estamos a conseguir isso. As 2 estações foram instaladas algumas horas antes de, na Ilha Terceira, terem sido registados 2 sismos de magnitude 4 na escala de Richter, com epicentro a escassos quilómetros de Santa Bárbara. O nível de sismicidade associado ao vulcão de Santa Bárbara está acima do normal desde meados de 2022. Tivemos um incremento da atividade aqui no vulcão de Santa Bárbara, de uma maneira geral, mas numa área que se estende entre a serreta e praticamente a zona das Furnas do Enxofre, e na vertical, portanto, no norte-sul, estamos a falar de qualquer coisa como Santa Bárbara, de certa maneira Altares Biscoitos e mais a sul, mesmo 12 Ribeiras e até Angra do Heroísmo. Portanto, foi uma faixa relativamente grande que foi, digamos, mobilizada durante esta crise, tem-se mantido. Tem tido alguns picos de libertação de energia. Nos últimos dias tivemos algum incremento da atividade, com mais um sismo sentido aqui com origem em Santa Bárbara. Não é apenas na ilha que temos tido aqui alguma atividade. Como sabe, esta atividade tem-se espalhado um pouco pelo Grupo Central, Noroeste do Faial, Ilha de São Jorge, Ilha Terceira, Sudeste da Ilha Terceira também. O sismo mais forte sentido ontem foi, inclusivamente, a Sudeste da Ilha Terceira. Portanto, digamos que esta atividade que desde janeiro de 2022 marca o Grupo Central e desde julho em particular a Ilha Terceira se mantém. Em São Jorge a tendência é decrescente, na Terceira o inverso, mas sem motivo para alarme. Desde o início desta crise que, para além da atividade sísmica, vamos medindo outros parâmetros. A área da deformação costal, mas também na área da geoquímica, a composição química dos gases, o fluxo dos gases, e isto quer ao nível das emanações gasosas, quer também das águas. Não temos encontrado nenhum valores significativos em mais nenhum parâmetro, o que significa que estamos aqui numa fase ainda particularmente intensa, mas de sismicidade, mas de qualquer das maneiras estas variações podem não ser muito significativas, mas vir eventualmente a alterar-se. Temos que acompanhar ao longo do tempo, temos campanhas previstas para as próximas semanas aqui na Terceira, em áreas distintas. A recolha e análise de dados mantém-se, assim como o contacto constante com a Proteção Civil, de forma a que a população esteja sempre a par do evoluir da situação. O nível de alerta é o V2, a informação é a palavra de ordem. Um dos aspectos positivos da monitorização para crises deste género é que nos permitem perceber os fenómenos e, portanto, preparar em conformidade. Eu julgo que a população está toda avisada do que está a acontecer, está a acompanhar, a Proteção Civil regularmente tem dado informações à população e, portanto, uma população bem informada é uma população que responderá melhor a qualquer eventualidade. A natureza, como sabe, nestas matérias tem muito de imprevisível e, portanto, o melhor que temos a fazer é estar preparados no sentido de responder da melhor maneira a qualquer eventualidade. Os equipamentos no valor de 60 mil euros foram adquiridos pelo município de Angra e entregues ao Civisa. Os municípios têm um papel fundamental nas questões da proteção civil
E neste caso, perante a insuficiência da rede existente, o município achou que devia dar o seu contributo e adquirir estas estações que ficam no nosso património, instaladas nas nossas instalações e que permitem garantir, não apenas em relação a este episódio em particular, mas em termos futuros, uma monitorização adequada do nosso território. Portanto, é um investimento feito pelo município a pensar não apenas no presente, mas também no sentido de se criar aqui uma estrutura que fique no território e que permita, em anos futuros, e criar um histórico que depois, perante qualquer anomalia, se possa comparar com aquilo que é a evolução da movimentação ou da deformação do território nesta zona. Esta é mais uma aposta da autarquia na proteção civil do concelho para reforçar a segurança dos angrenses. E algo que está dentro daquilo que tem vindo a ser um grande investimento que a Angra tem vindo a fazer na sua proteção civil. Não apenas do ponto de vista dos equipamentos, mas também na preparação e na criação de condições para garantir uma intervenção adequada quando acontecer qualquer anomalia. Aliás, um sistema que já tem dado provas, todas as vezes que acontece qualquer coisa, tem sido exemplar a maneira como ele funciona. O investimento nesta área já incluiu, por exemplo, um drone com grande capacidade. Também adquirimos recentemente um drone com capacidade para fazer filmagem ou fotografia em infravermelho, portanto permite detectar pessoas no caso de se procurar pessoas, mas também detectar qualquer alteração na temperatura, quer do sol, quer das águas, o que tem vindo também a ser testado e, portanto, nós temos vindo a equipar tecnologicamente o nosso Serviço de Proteção Civil de maneira a garantir uma adequada monitorização ambiental. A terceira está dotada com mais equipamentos para uma melhor vigilância e acompanhamento de fenómenos naturais.